que vai dar uma cortadinha. Está gravando. Tá aparecendo para vocês que está gravando aí? Ah, sim. Tá. Muito bem, vamos lá. Vou tentar dar continuidade aqui. Ligar meu vídeo de novo. Muito bem. Voltamos aqui à tela, certo? Ou não? No meu, não. Não, ainda não. Nem no meu. Ainda não. Agora vai. É que para ajudar ainda, eu estou mexendo aqui pelo iPad, pelo computador e pelo celular. Então, o iPad ainda estou meio que bagunçada aqui em como que eu mexo com ele, mas é onde eu consigo trabalhar melhor aqui escrevendo. Mas aqui no vídeo... Agora vai. Foi. Muito bem. Agora sim, né? Sim. Ótimo. Acho que agora a gente já pode arrancar, então. A gente já pode dar continuidade. Então, vamos lá. Falando sobre coluna lombar, tá? A coluna lombar, ela faz parte de todo o segmento vertebral, tá? Que constitui o eixo do corpo, né? E é formada por unidades vertebrais entre si, que são unidas entre si. Ou seja, cada unidade representa uma vértebra que é unida entre si. E a coluna lombar, ela vai estar localizada na parte inferior do tórax e superiormente a pelve e o sacro. E ela vai sofrer influência de diversas estruturas, tá? Estruturas que com elas são interligadas, como, por exemplo, pelve, caixa torácica, membros superiores, né? Podendo ter até interferência lá do pé e da parte craniana, tá? Interferências à distância. E anatomicamente, né, por sustentar todo o peso, né, da parte superior do corpo e permitir movimentos que são tanto simples, a gente vai falar um pouquinho desses movimentos simples, como os compostos, né, as vértebras lombares, elas vão possuir o maior segmento da coluna vertebral, né, e vão apresentar como objetivo 3 principais funções, que é a função de estabilidade, tá? Então, estabilização da coluna, cinética, que vai ser o movimento, e proteção, tá? Então, a coluna, para ser considerada um segmento saudável, ela tem que estar executando essas 3 funções de forma adequada. E quase sempre, né, a gente encontra dentro do nosso consultório um paciente com uma queixa de dor lombar, né? Ou em qualquer outra parte do aparelho locomotor. E, em média, 80% dos casos é uma queixa localizada na coluna. Aqui eu trouxe um artigo, tá? Falando um pouquinho sobre essa porcentagem, né, da dor lombar. Então, a dor lombar é um dos diagnósticos mais frequentes encontrados hoje na atenção primária, embora ainda haja um pouco de controvérsia na incidência, mas ela gira em torno aí de 70% a 85%, tá? E esse é um dado americano. Eu não consegui encontrar um dado brasileiro, porém gira em torno disso também, tá? Que se a gente for parar para pensar na nossa prática clínica, né, a maior parte dos nossos pacientes tem uma queixa de dor lombar. E o maior grau de liberdade da coluna lombar vai acontecer nos movimentos de flexão do tronco e de extensão, tá? E é ao longo desse movimento que a lombalgia vai se manifestar com maior frequência, tá? Então, geralmente os pacientes vão referir a queixa para a gente, né, de dor lombar quando estiver executando algum desses movimentos. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Alguém trabalha aí com a parte ortopédica? Alguém atende bastante paciente com dor lombar? Ou vocês são de áreas distintas? Como hospitalar? Não, eu atendo bastante, entendeu? Atendo também. Eu também atendo muito. E a porcentagem dentro do consultório de vocês é maior com relação a essa queixa ou tem alguma outra que prevalece? Não, Lombar e ombro. a maioria é lombar, né? Fora os acidentes,
mas a maioria É quadril. Ah, sim. Quadril, lombar. E falando em quadril, a gente vai ver lá na frente que, às vezes, problemas da lombar podem estar gerando uma dor no quadril, né? Às vezes, pacientes vêm com a gente com alguns diagnósticos errôneos, às vezes de bursite, tendinite, né? Que vai no médico, o médico faz a queixa para o médico e o médico só dá aquela olhadinha no paciente e fala assim, não, é uma bursite. E aí chega o nosso consultório e a gente acaba, às vezes, por alguma falha, tratando como bursite, o paciente não melhora, e ao final a gente vai descobrir que essa dor pode estar vindo lá da coluna lombar. Ok? E dentro dos elementos, né, anatômicos que podem ser a fonte, né, das dores na coluna lombar, a gente tem algumas estruturas, como a gente já havia comentado lá atrás, né? A gente tem o disco intervertebral, né? Esse disco, ele pode ter alguma alteração, como, por exemplo, uma protusão discal ou uma hérnia, né? E essa protusão e essa hérnia discal pode estar lá comprimindo ou acometendo um ligamento que fica bem juntinho ali na parte posterior do disco, que é o ligamento comum vertebral posterior. Tá? Esse ligamento, junto com o terço posterior do disco, ele é muito inervado, né? Por um nervo específico, que é o nervo sinus vertebral de Luschka, que a gente também vai falar um pouquinho dele lá atrás, que é o grande causador, né, da sintomatologia a nível da dor lombar, quando a gente fala ali de hérnia e de protusão discal, a nível mediano, póstero-mediano, ou às vezes até foraminal. Nós temos também como fonte de dores na coluna lombar as facetas articulares posteriores, né, que é essa região, né, quando a gente fala de faceta, é onde vai acontecer o movimento da vértebra, né, e quando a gente tem uma área ali que movimenta demais, que é hipersolicitada, a gente pode ter algumas patologias, como, por exemplo, as artroses, que vão interferir ali na mobilidade da vértebra. Temos os ligamentos, tá? Que também podem ser fonte de dores em pacientes, por exemplo, que são inativos, que não praticam atividade física, ou também pelo processo de envelhecimento. Aqui eu coloquei como exemplo o ligamento interespinhoso, tá? Mas isso pode acontecer em qualquer outro ligamento aqui do nosso corpo, que é a hipotrofia ligamentar, né? Então, pacientes que são sedentários, pacientes com idades mais avançadas tendem a ter uma hipotrofia, né, desse ligamento. E ele é um ligamento, o interespinhoso de uma forma geral, que é muito solicitado, tá? Ele é exposto a muita tensão, e com esses 3 fatores, né, de idade, de inatividade, de excesso de tensão, pode ocorrer uma mudança na proporção, por exemplo, de elastina e colágeno do ligamento, né? E vai ter um aumento dessa proporção de colágeno e uma consequente perda de elasticidade, gerando rigidez ligamentar, tá? E aí o movimento daquele paciente vai ficar bloqueado. Então, essas aqui são algumas estruturas que podem gerar. Mais para frente a gente vai ver diversas outras estruturas que vão estar relacionadas também. As vértebras lombares vão possuir, né, caracterizando elas agora, né, diferenciando elas das outras estruturas, como cervical e torácica. Elas vão ter os corpos mais maciços. Então, aqui eu já tenho... acho que vocês não estão me vendo, né? Eu não sei o que está acontecendo com a minha câmera, está desativando. Vou tentar ativar de novo a minha câmera, tá? Só para vocês verem aqui que eu quero mostrar uma vértebra para vocês. Só que quando eu ativo a minha câmera, eu desativo. Ok. Vocês estão vendo, né? Eu perco a minha apresentação quando eu ativo. Agora vocês só me veem, né? Isso.
Professora, Ai, meu você está Deus. compartilhando só a tela toda, não está compartilhando só o arquivo, só esse PDF. Só É. esse... Só que o que acontece é que quando eu começo a transmitir para vocês a minha apresentação, a minha câmera some. Mas enfim, tudo bem eu ficar com a minha câmera assim? Depois, na hora do intervalo, eu tento consertar isso, tá? Agora vocês veem a minha tela, né? É só a tela. E de repente também, talvez por estar compartilhando em PDF. Não sei se compartilhar em slide se muda isso. Não, mas tá em slide, tá em PowerPoint aqui mesmo, tá? Ah, entendi. Mas depois eu tento colocar a câmera em outro lugar. Tudo bem para vocês assim? Ok. Tá bom. Tudo. Tá bom. Depois eu tento mostrar direitinho para vocês, então, ali na tela. Então, só para a gente continuar. Então, como característica das vértebras lombares, né? Elas têm corpos mais largos, né? Maciços, adaptados para o suporte de todo o peso, né? Da cabeça, do tronco, dos braços, como a gente já havia falado lá atrás. E a massa total das 5 vértebras, ela é aproximadamente o dobro de todas as vértebras cervicais. E justamente ela tem, né, essa característica para suporte mesmo de peso, tá? De todas essas estruturas. E falando ainda dessa estrutura, né, das vértebras lombares, a proporção do osso com relação ao disco na zona lombar é maior, tá? Ou seja, o osso ele tem uma altura maior que o disco. Já agora comparando com a coluna cervical, ela vai ter esses dois segmentos já mais equilibrados. E o que isso vai interferir? Né? Vai interferir na biomecânica. A cervical, por ter essa proporção mais equilibrada, ela vai ter mais mobilidade do que a coluna lombar. Aqui a gente tem uma representação, tá, das vértebras lombares a nível ósseo, tá? A nível ósseo, as vértebras, as estruturas das vértebras vão ser comuns a qualquer vértebra, que vai ser, né, como característica similar entre elas. O corpo, então, ó, eu vou usar aqui para circular o corpo, que a gente consegue ver, tá? Da vértebra, que vai ser comum a todas elas, entre L1, L2, L3, L4. Professora, seu áudio está fechado. E agora? Agora voltou. Abriu. Ele me silenciou sozinho. Silenciou de novo. E agora? Estão me ouvindo, né? Sim. Muito bem, vou apresentar qualquer coisa, vocês me gritam aqui e eu ligo o do celular. Ótimo, estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Ótimo. Estão me ouvindo muito? Tá ok. Silenciou, Silvia. Silenciou de novo. E agora estão me ouvindo, certo? Isso. Tá. Se der alguma interferência, vocês me falam. Por favor, porque eu tô aqui e tá passando minha voz pelo tablet também. Mas tá limpinho aí para vocês, né? Para mim tá com um pouco de eco. Está silenciando toda hora.
Agora vocês estão me ouvindo. Alguém tem tablet? Alguém sabe mexer no tablet? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, agora Sim. voltou, porque estava mudo. Tá, ele está variando. Vou apresentar. Se na apresentação sumir de novo, eu vou ter que mudar aqui para vocês, tá bom? Ok, aqui tá ok, né? Por enquanto, sim. Tá bom. Qualquer coisa vocês me gritam aqui no chat, gente. Bom, muito bem. O que a gente estava falando? A nível ósseo, então, a gente vai ter algumas características que são similares às vértebras, tá? Nós temos aqui o corpo vertebral e o arco posterior, tá? Então, a gente tem o corpo, que vai fazer parte ali da estrutura mais maciça da vértebra, e a parte do arco posterior, onde a gente vai ter algumas estruturas que são similares, como, por exemplo, o pedículo, tá? Nós vamos ter os processos transversos, nós vamos ter processo espinhoso, tá? As facetas articulares, aqui embaixo. Aqui mais à frente, a lâmina, tá? E tanto a junção do arco anterior como a junção do arco posterior vai formar para a gente o que a gente vai chamar de canal medular, onde vai dar a passagem ali para a nossa medula, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente, de forma mais específica, de todas essas estruturas. As lâminas e os pedículos na coluna lombar, tá? Eles vão ser mais curtos e grossos. Quando a gente fala de lâmina, tá? A gente está falando dessa estrutura aqui, ó. Conseguem ver eu pintando? Sim. Tá. A lâmina, ela vai dar origem aqui aos processos espinhosos, tá? Então, elas, na coluna lombar, vão ser mais curto. Aqui nessa imagem, a gente não consegue ter uma visão, por exemplo, do pedículo, tá? O pedículo, ele vai sair lá do corpo e dar origem aos processos transversos. Os processos transversos, que eu vou pintar aqui para vocês em verde, que é essa região aqui da vértebra, eles vão se projetar lateralmente a cada vértebra, né? O que vai ser diferente em outras vértebras, como, por exemplo, quando a gente for ver lá torácica, cervical. Vai silenciar de novo. Já liguei. Estão vendo minha tela, né? Conseguimos voltar? Não. Não. Só um minutinho. Agora sim. Agora foi. Ok? Muito bem, podemos continuar, né? Sim. Tá. Pessoal, depois eu tento na hora do intervalinho arrumar isso aqui para vocês, tá? Vamos tentar levar até o intervalo assim. Eu sei que é um pouquinho ruim, mas eu já resolvo isso aqui pra gente, tá? Então, ó, a gente estava falando dos processos transversos, tá? Vou pintar aqui de novo pra gente em verde, que eles se projetam lateralmente na vértebra lombar, né? E eles vão ser na vértebra lombar mais finos e mais afilados, um pouco mais compridinhos. E
L5, aqui pintando de vermelho, tá? Eles vão ser mais curtos e um pouco mais grossos. Vocês sabem me dizer por quê? Que pode ser? Qual a explicação que a gente pode ter por eles serem mais curtos? Alguém se arrisca a dar algum palpite? Eu vou pela lógica, pela proximidade aí com a crista ilíaca. Isso aí. Pela proximidade, né? Para quando a gente se movimentar, ele não chocar, né? Não ter o choque com as cristas ilíacas. Ok? E os processos espinhosos na lombar, eles vão ser mais largos e retangulares, e vão se projetar também horizontalmente a partir da junção de cada lâmina. Como eu falei para vocês, vou pintar aqui de rosa, ó. Aqui a gente tem lâmina e o processo espinhoso sendo projetado aqui à frente, tá? E nós vamos ter também processos mamilares que vão ser, aqui na coluna lombar, um pouco mais curtos. E esses processos mamilares, a localização deles é importante porque ele vai dar inserção para o músculo que é muito importante ali para a biomecânica da coluna lombar. Vou pintar aqui mais aqui em cima, ó, amarelinho aqui, processo mamilar, tá? Que vai estar localizado próximo à faceta articular superior, que vai dar fixação para os músculos multífidos. As facetas articulares, tá? Quando a gente fala de facetas, a gente está falando da articulação, tá? De cada vértebra. Elas estão orientadas sagitalmente no início de T12, passando uma orientação mais coronal à medida que a coluna desce, L5, tá? Vou agora, só para a gente ter uma visão sobre isso, abrir a minha câmera aqui para vocês, tá? Para a gente entender como que funciona Todos me vendo? Ainda não. Ainda não? E agora sim, né? Sim. Tá. Quando a Sim. gente fala que a orientação, por exemplo, das facetas na coluna lombar, ela tem uma orientação mais sagital, iniciando o T12, tá? Que seria essa orientação aqui mais ou menos, tá? E ao longo, né, à medida que ela vai descendo, essa orientação ela vai mudando, tá? Então, ela começa ali em L1, T12, L1, nessa orientação mais sagital, e à medida que vai descendo em direção a L5, ela vai ficando mais coronal, ok? Então, a gente diz que a orientação das facetas da articulação, né, a articulação superior da faceta lombar, ela está orientada como se a gente estivesse pedindo bênção, tá? Ela vai estar orientada para trás, um pouquinho para dentro, tá? E para cima, como se estivesse pedindo bênção mesmo. Se vocês fizerem assim, vocês vão ter orientação, por exemplo, de L5, tá? Tenta fazer todos vocês assim com a mão, né? A gente está falando agora de uma faceta superior da vértebra. Faceta superior da vértebra, ó, aqui eu tenho uma vértebra, seria essa articulação aqui, tá? Que vai se articular com a faceta inferior da vértebra suprajacente, tá? Então, faceta superior vai se articular aqui com a faceta inferior. Então, se a gente está na altura de L5, a gente vai ter essa orientação da faceta. Isso vai implicar na biomecânica dessa minha articulação, tá? Então, conforme eu vou subindo, L4, L3, L2, L1, essa orientação ela vai modificando, tá? E isso também vai interferir na angulação dos micromovimentos que a minha coluna vai fazer quando a gente falar de cada vértebra, tá? Então, se a gente for seguir até a cervical, né, subir a partir da lombar, a gente vai ter uma orientação mais coronal.
Aí vai subindo, ela vai tomando essa orientação. Quando chegar na torácica, ela vai tomando essa orientação até chegar na cervical, ok? Agora eu vou voltar aqui para a saga para tentar compartilhar com vocês a aula. Só um minutinho. Conseguiram ter uma visão, mais ou menos, de como que funciona a orientação da faceta? Mais para frente a gente vai estar repassando por isso, tá? Mas só para a gente já ter uma ideia agora. Ok, Ok? tranquilo. Tá bom. Muito bem. E aqui a gente vai ter a vértebra que vai ser o ápice da nossa lombar, né? A gente tem 5, 4, 3, 2 e 1, né? Então a gente tem 5 vértebras lombares, onde Silviane, não L3... está aparecendo o seu slide. Tá, calma aí. Agora sim? Estão vendo ou ainda não? Agora sim, né? Sim. Ok. Agora sim. Tá, então o que eu estava falando para vocês? Eu estava falando aqui para vocês que nós vamos ter, então, dentre todas as vértebras lombares, 5, 4, 3, 2, 1, uma que vai ser considerada a vértebra ápice, tá? Que é L3, que ela vai ser o ápice da nossa curva lombar, tá? E ela vai ser a que mais vai estar localizada horizontalmente ao solo e é onde se situa o centro de gravidade do corpo. Nas extremidades, tá, da coluna lombar, a gente vai ter o que a gente chama de transição, né? Que é a transição, que é a mudança de curva, né? A transição, por exemplo, da torácica para a coluna lombar e a transição da coluna lombar para a coluna sacra. Essa transição, ela é foco também de algumas patologias da coluna, tá? Por ter uma característica única, como, por exemplo, aqui a transição tóraco-lombar. Na transição tóraco-lombar, a vértebra T12, ela vai se comportar de duas formas, tá? Ela vai ser uma vértebra que vai se comportar como uma vértebra torácica, mas também como uma vértebra lombar. Por quê? Na lombar, ó, se vocês olharem aqui pintadinho de azul, a faceta articular, ela tem uma direção, tá? Então, ela vai se comportar como uma vértebra lombar na sua extremidade inferior e na sua extremidade superior, ela vai se comportar como uma vértebra torácica, tá? E mais abaixo, a gente vai ter a transição lombosacral. Sobre a transição tóraco-lombar, a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? A gente vai falar especificamente da transição e todas as suas particularidades. Agora, só mesmo para a gente dar uma passada anatomicamente por ela. E logo abaixo, a gente tem a transição lombosacral, que ela vai ser formada por vértebra de L5 e S1. E é a mesma coisa, tá? A gente vai ter um comportamento aqui e um outro comportamento vertebral aqui, tá? Uma mecânica
diferente. E qual que é a particularidade dessa transição lombosacral, né? Vocês acreditam que, decorrente a algumas patologias ou de acordo com cada pessoa, a gente pode ter uma modificação, por exemplo, da orientação dessa faceta ou de qualquer outra faceta da coluna lombar? Ou vocês acham que pode ser igual para todo mundo? Agora eu pergunto para vocês. Anatomia, né? Provavelmente pode ser que tenha alguma alteração, sim, de ângulo, de tamanho, de desgaste. Isso. E o que pode ocasionar isso, se a gente tem uma alteração, por exemplo, da orientação? Algum segmento. Na mecânica, né? E eu posso ter isso em uma só ou eu posso ter isso só nas duas? Essa alteração. Pode ser nas duas. Pode ter em uma só. Uma maior que a outra. Isso. A gente pode ter, sim, alterações aí, né? A gente pode ter alteração de orientação. Lembra da orientação que eu falei para vocês a nível de L5, como que é a faceta? Pode repetir, professora, a questão da faceta? Tá. A faceta, qual questão? A da orientação? Sim, como acabou de falar agora. Só que agora está no slide da imagem do sacro. Ah, sim. Então, a orientação dessa faceta, ela é mais coronal, tá? Se vocês pegarem a mão de vocês, e como se fossem pedir bênção, tá? Pegarem a palma da mão de vocês, voltarem um pouquinho para trás, para dentro e para cima, a gente vai ter a orientação da faceta, por exemplo, de S1 ali, tá? E a de L5, se vocês pegarem a mão direita de vocês e colocarem os dedos apontados para o punho na mão esquerda, sobrepondo uma mão à outra, a gente vai ter o encaixe de L5 sobre 1. Conseguiram entender mais ou menos? Mais ou menos. É que tá na imagem do sacro, seu vídeo está fechado. Tá, não tem problema. Depois eu mostro para vocês, tá? Só para a gente não ficar saindo, voltando, saindo e voltando. Mas aí eu mostro para vocês isso. E isso a gente vai ver muito lá também quando a gente tiver a prática, tá? Tá. E eu já também vou arrumar no intervalinho que a gente vai fazer daqui a pouco, às 10 horas mais ou menos, eu vou arrumar a câmera, vou tentar colocar a câmera do computador aí, acredito que vai ficar tudo certo. Então, como a gente tinha falado lá atrás, a gente pode ter uma alteração da orientação dessas facetas, tá? E isso pode acontecer em uma grande proporção de pessoas, que é o tropismo facetário, tá? O tropismo facetário, ele é definido como uma assimetria da angulação de ambas as facetas articulares, tá? Podendo ser tanto na região lombosacra, como também na região lombar. E a orientação da faceta, então, ela vai ser o ângulo, esse ângulo que a gente já falou. Ó, visualizando aqui. Na minha imagem, essa é a minha imagem radiológica que tem aqui, do lado direito, ó, a gente tem uma faceta aqui e a outra faceta aqui, correto? E aqui vai seguir essa orientação. Tudo bem até aí? Aqui, a gente tem uma orientação mais coronal da faceta. Porém, do lado direito, do outro lado, vou pintar aqui de outra cor, a gente tem uma orientação mais sagital. Pensando em movimento, vamos tentar pensar em movimento agora, né? Uma área que é hipersolicitada. O que pode acontecer a longo prazo nessa região? Artrose. Artrose. Por quê? O que a gente pode ter aí nessa região? Um lado permite um movimento e o outro permite outro movimento. Então você vai ter desgaste. Isso, a gente vai ter muito choque, né? Muito choque facetário nessa região.
e isso pode levar a desgaste articular, né? E também tem estudos já associando o tropismo facetário com degeneração discal, tá? Então, lembrando que essa mudança, tá? Ela pode acontecer em qualquer vértebra, porém é mais comum a gente encontrar a nível aqui de L5-S1, tá? Porque quando vocês estiverem lá, por exemplo, sacro, vocês vão ver que o movimento do sacro, ele vai interferir muito no movimento das vértebras lombares. Se o sacro, ele tiver uma disfunção, por exemplo, em uma posição anterior, né, a minha vértebra L5, ela vai se adaptar a essa disfunção. E se eu tenho uma alteração facetária, a mecânica, né, a biomecânica ali de adaptação, ela vai mudar também de acordo com a orientação dessa minha faceta. Tudo bem até aqui? O que a gente viu até agora, pessoal, foi só uma visão geral, tá? São alguns pontos gerais da coluna lombar como um todo. Agora, a gente vai entrar de forma mais específica na coluna lombar, tá? Falar ali de cada região, de cada estrutura das vértebras lombares. E por que que é importante a gente saber cada pontinho, né? Cada região de uma vértebra, por exemplo? Que é ali que a gente vai ter acontecendo, né, as disfunções e também vai ter a presença de estruturas que vão fixar essas disfunções, como, por exemplo, ligamentos, como, por exemplo, os músculos. Nós vamos ter a passagem ali dos nervos, né, de todo o feixe, na verdade, vasculo nervoso, que vão estar gerando toda aquela sintomatologia, aquelas queixas que a gente falou lá no começo da aula, que é comum a gente encontrar nos consultórios, né? Que é a dor lombar ou lombalgia do meu paciente. Olhando para essa imagem aqui, o que a gente pode dizer sobre a característica da coluna lombar? Uma característica geral. O que vocês, olhando essa imagem, vocês descreveriam para mim? Pensando de uma forma básica mesmo. Vocês estão comigo? Vocês estão me ouvindo? Não está aparecendo. Agora sim, agora está aparecendo. Tá? Pode repetir sua pergunta, por favor? Olhando essa imagem, né, olhando as vértebras lombares, o que a gente consegue caracterizar, né? O que a gente pode falar sobre a coluna lombar de uma forma geral, quando a gente fala de anatomia? Corpo vertebral bem largo. Isso. Então, a gente vai ter um corpo vertebral que é mais largo, que é mais maciço, sendo aqui, Bastante ó, L5 um pouco maior. Como? Bastante espaço discal. Comparado com outra região, a gente tem espaços discais, né, grandes, porque é uma estrutura grande, mas lembra que eu falei que quando comparado com a vértebra cervical, a proporção vértebra e a proporção disco, ela é diferente, né? A proporção disco ela é menor, né? Mas sim, a gente tem, de uma forma geral, os discos da vértebra lombar, eles são discos grandes, né? Mais alguma coisa? Mais uma característica? O processo espinhoso dela é mais longo. O processo espinhoso é mais longo do que os outros, do que das outras colunas. Na verdade, quem falou comigo agora? Vivi. Na verdade, os processos espinhosos da vértebra lombar, eles são mais curtos, tá? Eles são mais largos, ó. Eles são mais gordinhos aqui, na verdade, nesse diâmetro. Tá? Só que eles vão ser mais largos. Não sei se vocês lembram da torácica. Da torácica, ele é bem grandão, bem pontiagudo. Mais fininho. Orientação para baixo, mais fininho, né? Isso. Então, na lombar, eles vão ser mais grossos
e mais curtos. O que mais que a gente pode visualizar aqui? Uma curvatura? Sim, a é uma gente angiodótica. Isso. A gente vai ter uma curvatura aqui. E em que ocasião a gente pode ter alteração dessa curvatura? Uma retificação. Uma retificação. O que mais? Alteração na posição do sacro. Sim, a posição do sacro vai alterar ali o posicionamento das minhas vértebras, né? Por uma adaptação ascendente. Posso ter algum outro tipo de alteração? Diminuição de disco. Diminuição de disco, que vai caracterizar aqui desidratação discal, né? Perfeito. Pode ter uma listese, pode ter uma escoliose. Isso, posso ter uma listese. Se eu tenho uma listese, por exemplo, de L4, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer com esse muro que eu desenhei aqui, ó? Vai projetar essa vértebra para frente. Isso. A gente Vertebrais vão sair da posição. Isso vai fazer com que a curvatura seja alterada, né? Isso, a gente vai ter aqui, ó, a vértebra de L4, né? Um pouco mais à frente. A gente vai ter uma quebra desse muro. Vai ter uma quebra desse muro e um escorregamento da vértebra em relação, por exemplo, à vértebra L5, né? E isso é muito comum. Quem falou comigo agora? O último fui eu. Mas a colega que falou da listese. Ah, tá. Então, quando a gente fala de listese, algum de vocês dois, eu ouvi falar sobre escoliose também, né? Foi eu, Daisy. Isso, Daisy. A gente vai ter as escolioses também, né? Que vai alterar aí a posição das vértebras, né? Vai alterar o posicionamento delas com relação à lateroflexão e rotação. E juntando já duas informações que vocês me passaram, geralmente grande parte das escolioses, né, principalmente em pessoas adultas, elas vêm acompanhadas de uma listese, tanto anterior, como também vocês já viram em alguma imagem ou já pegaram algum paciente com as listeses laterais? Uma listese lateral da vértebra? Sim, já peguei. Isso recentemente, inclusive. E é muito comum em pacientes que têm escoliose, tá? Ter essa alteração da vértebra. Então, agora, a gente falou de listese. Existe uma outra coisa que pode acontecer aí nessa vértebra? Pensando numa alteração funcional, a gente pode ter uma vértebra em flexão, uma vértebra em extensão, apenas aquela vértebra. Isso. A gente pode ter essas outras patologias que a gente vai ver mais à frente, que são as disfunções osteopáticas em extensão, em flexão. Isso tudo pode acometer, tá? E alterar toda a nossa curvatura. Isso também a gente vai estar passando um pouquinho mais para frente. Mas, de uma forma geral, o que eu queria mostrar aqui para vocês nessa imagem como um todo é a presença, né, de 5 vértebras lombares, a presença de uma curva, deixa eu apagar aqui, a presença de uma curva lordótica, que ela tem que ser harmônica. Qualquer coisa, qualquer eventualidade ou, por exemplo, qualquer disfunção que quebre esses muros vai gerar uma alteração na mecânica da minha coluna lombar, tá? De uma forma geral, é isso. Agora, nós vamos entrar... voltando aqui, e a articulação de uma com a outra, né? Elas são unidas entre si, como a gente já falou lá atrás, pelas facetas articulares. E conforme vai mudando o nível, vai mudando a sua orientação. Aqui a gente tem uma vértebra de L3 e L4. Numa vista posterior, L3 e L4.
o que a gente consegue visualizar nessa vista posterior? Pensando na anatomia da vértebra agora. Processo espinhoso, lâmina, processo transverso, faceta. Isso. Então, ó, vamos ter nesse ponto corpo da vértebra, né, onde vai estar localizado lá o disco. Então, a gente consegue nessa visão aqui ver só uma pontinha lá do corpo, né, nessa visão posterior. Nós conseguimos visualizar faceta articular superior, tá? Aqui nós estamos vendo então a vértebra de costas. Vocês conseguem visualizar a orientação dela aqui? Quando eu falei para vocês da mão, a faceta articular superior, tá? Da vértebra, ela está orientada para cima, para trás e um pouquinho para dentro. Essa é a orientação da faceta articular superior. Depois nós temos faceta articular inferior, que ela vai ter uma orientação parecida, né? Na verdade, ela vai ter uma orientação, uma orientação oposta, que ela vai se encaixar ali na faceta articular superior. Então, ela vai ter a sua orientação para baixo, para fora, isso, para baixo e para fora, basicamente. Tudo bem? Para se encaixar na faceta superior. Conseguem visualizar mais ou menos isso agora? Estão todos comigo ou acharam um pouquinho complicado essa orientação? Ok. Ok. Porque é a partir da orientação dessas facetas que a gente vai entender como que funciona César, professora, eu não consegui entender. Você pode repetir, por favor? É a Thelma. Thelma, posso sim, Thelma. Obrigada. Ó, então vamos tentar acompanhar aqui. Vou tentar circular aqui. Temos aqui uma faceta articular, tá? Superior, correto? Tá comigo, Thelma? Essa faceta articular superior, ela tá olhando para onde? Se você pensar, ela tá olhando para a parte central da vértebra ou ela tá olhando para a parte de fora da vértebra? Central? Isso, então ela está olhando um pouquinho para dentro. Então ela está orientada um pouquinho em direção, eu posso dizer, ao meu processo espinhoso, ao comecinho do processo espinhoso. Sim. Ela está orientada para cima, para receber a vértebra suprajacente, tá? E um pouquinho para dentro, tá? Dentro, cima e, perdão, para trás. Entendi. Porque a gente está na parte posterior. Ok? Sim. E agora pensa aqui embaixo, ó, vou fazer de azul pra gente, na faceta da vértebra inferior. Ela não vai ter que se encaixar aqui? Sim. Então, ela vai se encaixar aqui com posicionamento voltado para frente, para fora, tá? E um pouquinho para baixo, tá? Essa seta aqui vai te confundir um pouco. Deixa eu tirar. Então, ela está orientada um pouquinho para frente. Eu digo anteriormente, ela está olhando para frente do corpo, tá? Está olhando para fora e um pouco para baixo. Correto? Justamente para realizar esse encaixe. É como se a gente estivesse montando um bloquinho. Ok. Ok? Sim. Muito bem. Então, a gente já viu corpo. Obrigada. De nada. Qualquer coisa é só perguntar, tá, pessoal? Então, a gente está vendo corpo, faceta superior e faceta inferior. Certo? Nós temos também processo transverso, onde a gente vai ter, nessa região de processo transverso, a inserção, tá, de alguns músculos que a gente vai ver lá na frente, que são músculos importantes, que são os transversos espinhosos. Quando a gente pensa, vamos pensar um pouquinho agora em movimento?
quando a gente pensa na vértebra, por exemplo, de L4, fazendo um movimento para a gente de lateroflexão. O que vai estar acontecendo com esse músculo aqui? Que é o intertransverso. Contraído, encurtado. Vai estar contraindo. E se ele estiver encurtado, espasmado, o que ele vai fazer com essa vértebra? Ele vai aproximar o processo transverso do outro. Isso. Ele vai aproximar, né, uma vértebra da outra, um processo transverso do outro, e vai, se ele estiver espasmado, fixar nessa posição, né? Sim. Se está fixado nessa posição, quando a minha vértebra quiser fazer uma lateroflexão para o lado oposto, ela vai conseguir? Não. Não. Então, aí a gente já consegue entender mais ou menos como que funcionam as disfunções osteopáticas, tá? Que a gente vai abordar lá na frente. Um músculo sendo espasmado e fixando a vértebra em uma determinada posição. Correto? Todos Correto, juntos? ela vai levar em bloco para o outro lado. Isso. E isso pode acontecer, por exemplo, em uma única vértebra, tá? Mas pode acontecer também num grupo de vértebras. Por quê? A gente falou aqui só de um músculo, né? A gente falou só do transverso espinhoso. Mas a gente tem que pensar que a gente vai ter lá os multífidos, né? Que vão sair lá dos processos transversos e vão se fixar nos processos espinhosos das vértebras suprajacentes, que podem estar fixando a vértebra também, tá? A gente tem lá na frente o músculo psoas, que também pode estar interferindo na posição da minha vértebra, porque ele tem a sua inserção ali também, né, na parte anterior da vértebra. Então, todas essas musculaturas, dependendo, né, do vetor do músculo, ele vai fixar a vértebra em uma determinada posição. Então, quando a gente pensar em disfunções da vértebra, a gente também tem que tentar pensar qual músculo que eu tenho que tratar para poder suprir essa disfunção, além de tratar a própria parte mecânica da vértebra. Muito bem. Vamos dando continuidade aqui. Nós temos também a lâmina, tá? Que vai estar aqui. Presença de uma lâmina que vai dar origem aos nossos processos espinhosos, tá? Esses processos espinhosos também vão servir de inserção para algumas estruturas importantes. Como, por exemplo, o que vocês poderiam citar para mim que está inserido aqui, nessa região aqui do processo transverso? Vocês lembram de alguma estrutura? Que eu até comentei lá nos primeiros slides. Tem ligamento. Isso, a gente vai ter um ligamento aqui, nessa porção, que é o ligamento supraespinhoso e mais lá para trás, interespinhoso, né? Passando por cima o supra e entre os processos espinhosos, o interespinhoso. Se a gente tem uma rigidez desse ligamento, o que ele vai ocasionar? A dificuldade para fazer a flexão ou a extensão. No caso aí, a flexão, né? Isso. Vai causar uma rigidez geral, né? Vocês já viram uma pessoa bem idosa? Quanto ela é rígida? Principalmente ali a parte de coluna, às vezes lombar, torácica. Até cervical também a gente encontra uma rigidez bem grande. É muito comum, né? A gente pegar um senhorzinho... Alguém trabalha com terceira idade? Alguém dá aula de pilates, por exemplo? Eu. Você atende idosos? Tem a presença de bastante idosos na sua aula? Sim, a maioria. Vamos pensar, e eu vejo isso mais no sexo masculino, né? Um homem
por volta mais ou menos dos seus 70 anos, 75 anos. Eu moro aqui em Copacabana, então eu sou instrutora de Pilates também. O meu público ele é mais idoso, né? A população aqui de Copacabana é um pouco mais idosa. Então, pega um paciente seu do sexo masculino mais velho. Você consegue lembrar como que ele faz a flexão de tronco? Como que fica a lombar dele? Ele fica em bloco. Fica em bloco, né? A gente já tem ali a presença de uma rigidez maior. E quando associada ao sedentarismo, essa rigidez aumenta mais ainda. Muito bem. Aqui nesse outro pontinho que pintou antes de eu clicar, foi aqui, ó, tá? A gente tem a presença do processo mamilar, que eu já comentei lá atrás também, tá? Que é um processo mamilar pequenininho, mais curto, mas que ele é muito importante porque ele vai dar a inserção para os músculos multífidos. Que vão ser músculos que vão também aí fixar algumas disfunções. E entre a vértebra L4, L5, a gente tem a formação daqui, ó, pensando como um todo, que eu também vou falar mais para frente quando a gente entrar em artrologia, o que nós chamamos de junção intersomática, tá? É uma articulação típica da coluna lombar, tá? Que ela é formada por uma vértebra, um disco e outra vértebra, processos transversos e espinhosos. Tranquilo? Foi? Podemos passar adiante? Ok. Dá licença, Ok. professora. Sim. Essa parte que a senhora falou aí do processo mamilar que eu não entendi. Ah, tá. Vamos voltar então ali. Aqui, né? Processo mamilar é essa estrutura aqui, ó. Pequenininha. Essa parte aqui. Perfeito. Tá? Ela vai servir de inserção para os músculos multífidos, que eles vão vir, né? Processo mamilar, transverso e processo espinhoso, vim aqui para cá, processo espinhoso subjacente e assim vai, tá? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Agora vamos ter uma vista superior da vértebra. Numa vista superior, o que a gente consegue visualizar de uma vértebra? Pergunto. Corpo da vértebra, corpo Isso. superior, no caso, processo transverso, a faceta superior, processo espinhoso e processo mamilar. Muito bem. Essa vista superior, onde é comum a gente ver uma vista superior assim? O que chega muito pra gente num consultório, por exemplo? Ressonância. Isso. Exames de imagem, né? O paciente já vem com aquela pasta gigante pra gente e uma das imagens que a gente consegue ver, obter, né? Por exemplo, numa ressonância, é essa vista superior da vértebra. Aqui a gente vê só a estrutura óssea, porém a gente pode encontrar aí, quando a gente vê uma ressonância, né? Todas as outras partes de disco, que aqui a gente não tá vendo agora. Mas dando continuidade, então o que a gente consegue ver aqui? Corpo, tá? Temos aqui a parte anterior da vértebra, formando o corpo. E a gente tem também o arco posterior da vértebra, tá? Corpo vertebral, conseguimos visualizar. Agora, os pedículos, que lá na outra vista, lembra quando a gente estava vendo uma vista posterior, a gente não conseguia visualizar, tá? Então, a gente consegue ver pedículo, e o pedículo, ele vai fazer essa união do arco posterior com o arco anterior e vai delimitar, junto com o corpo da vértebra, uma parte do meu forame medular. Correto? Temos também a presença aqui, processo transverso, processo mamilar, pequenininho aqui,
Temos a presença da nossa faceta articular, ó, que a gente já comentou bastante lá sobre a sua orientação. Ó, aqui nós estamos tendo uma vista superior. E a gente consegue visualizar bem ela. Por quê? Porque ela está orientada para cima. Lembra que eu falei que a orientação da vértebra, da faceta superior da vértebra, ela tem essa orientação um pouco mais para cima, para trás e para dentro? Conseguimos também visualizar aqui nessa imagem a lâmina da vértebra, tá? A lâmina, ela vai dar a origem ali no meu processo espinhoso. E basicamente, numa vista superior, são as estruturas que a gente consegue visualizar, tá? Lembrando que a parte posterior do corpo da vértebra, junto com o meu pedículo, junto com a lâmina, vai formar todo o canal vertebral. E qual que é a função? Pensando nessa anatomia aqui, qual que é a função de todas essas estruturas ósseas? Alguém consegue me dizer? Proteger a medula. Proteger a medula. Muito bem. Quando a gente pensa em articulação da vértebra superior com a vértebra inferior, fora o forame, o canal medular, a gente tem a formação de um outro forame, que a gente vai comentar quando a gente tem uma outra visão da vértebra, mas que a gente já vai pensar aqui, ó. Qual forame que vai se formar nessa região aqui, quando a gente tiver, por exemplo, uma vista lateral da vértebra? Forame de conjugação. Quem passa pelo forame de conjugação? Ou forame intervertebral? As raízes nervosas. Isso, as raízes nervosas. Então, a gente tem aqui a presença da medula e a saída da raiz nervosa aqui pelo meu pedículo, tá? E vai ter, então, como já foi dito aí, função de proteção, tanto da medula quanto dessa raiz nervosa. Aqui demonstrando só o canal medular. E agora nós temos duas vistas. A vista lateral e a vista oblíqua. Numa vista lateral, vamos pensar mais aqui na vértebra superior, né? O que a gente consegue visualizar? Quando a gente pega, por exemplo, um raio-x, a gente pega muito nessa visão lateral, nessa vista lateral, correto? Também acho que a ressonância também vem com vários cortes. O raio-x a gente vê de uma forma mais íntegra, assim, né? E aí, o que a gente olha no raio-x? Pensando numa anatomia normal. Primeiro, vamos lá pensar na anatomia normal da coluna lombar, da vértebra lombar. A gente vê a vértebra de perfil. Isso, a gente vai ter uma uma vértebra, processo transverso, processo espinhoso, faceta articular inferior. Isso. Então, aqui a gente tem corpo, né? Nessa porção aqui anterior, a gente vai visualizar o corpo. Aí, nós visualizamos também pedículo, tá? Pedículo. Nós visualizamos, no próximo pontinho aqui, processo transverso. Nós visualizamos faceta articular superior. Processo mamilar aqui e faceta articular superior aqui. Nós visualizamos também nessa visão
faceta inferior. Olha a orientação da faceta inferior, né? Para fora, para baixo e para frente. Quando a gente pegar uma peça anatômica, vai ficar bem mais fácil da gente entender isso. E processo espinhoso, largo, né? Nosso processo espinhoso lá bem largo. Agora, vamos pensar que a gente pegou um raio-x, né? A gente pega um raio-x de um paciente e a gente vai procurar justamente essas estruturas, né? Lembrando que aqui, ó, a gente vai ter alguma superposição de imagem, né? Do meu processo transverso aqui nessa região aqui. Então, a gente vai ter uma emaranhada ali de sombras, de traços, que a gente tem que saber quando é normal e quando não é. O que a gente pode visualizar? Ah, esqueci só de mais um pontinho. Isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês do forame de conjugação? Ó, o pedículo, ele tem esse formato, ó, mais côncavo, tanto na sua porção superior quanto na sua porção inferior. Por quê? Quando ele se juntar com a outra vértebra, ele vai formar para a gente o forame de conjugação, ou forame intervertebral, por onde ele vai dar a passagem para a nossa raiz nervosa. Justamente por esse motivo, ele tem esse formato. Agora, pensando numa vista lateral, assim, quando a gente pega um exame de raio-x, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar uma imagem bonitinha assim, correto? A gente vai procurar essa imagem aqui. É uma imagem perfeita. Mas o que geralmente acontece? O que geralmente a gente pode encontrar de alteração quando a gente pensa em estrutura óssea da vértebra? Artrose. Desgaste. Artrose. Muito bem, artrose. Onde que a gente pode ter, por exemplo, artrose? No corpo da vértebra. No corpo da vértebra, principalmente, que vai dar origem aos famosos passarinhos, né? Os bicos de papagaio. É isso aí. Ó, que a gente pode ter nessa parte anterior, um bico de papagaio, a gente pode ter na parte posterior, né? Se a gente tem na parte posterior, o que pode acometer? Contato com as redes nervosas e diminuição do forame. Isso, a gente vai ter uma alteração e uma diminuição da passagem aqui das estruturas que vão passar aqui pelo meu forame, né? E quais são as estruturas que passam aqui nesse forame? Além da raiz nervosa. Nervo espinhal. A gente tem o nervo. A gente pode ter o que mais passando aqui? A gente pode ter artéria. Pode não, nós temos, né, a artéria passando. E também veia. Só que, às vezes, um pequeno osteófito, se o paciente tem um pequeno osteófito, por exemplo, é sinal de que ele vai ter uma compressão nervosa? Não. Não. Por quê? Geralmente, o nervo, ele vai ocupar ali no forame apenas 1/3 do espaço, né? Então, a gente tem muito espaço. O resto é composto, né? O resto do espaço de tecido conjuntivo e tecido adiposo. Então, é apenas uma pequena porção do forame que vai ser ocupada por disco. Então, precisa ser uma alteração grande, né? E bem localizada, né? Para poder atingir ali o nervo. Tranquilo? Todos entendendo até aí? Alguma dúvida? Tudo ok. Ok, né? Então, foi. A vista lateral de uma vértebra é basicamente isso que a gente vai visualizar, tá? E uma vista oblíqua? Qual que é a importância de termos a visão de uma vista oblíqua de uma vértebra? Alguém já pegou algum exame com uma vista oblíqua? Com uma incidência oblíqua?
coluna lombar? Não. Não? Quando a gente vê a parte de exames de imagem, a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre essa incidência. Porque ela vai ser importante para a gente visualizar, na verdade, uma estrutura, uma única estrutura, que é em caso de fraturas, de traumas, tá? Se a gente ter uma fratura, um trauma, essa é uma das visões que a gente melhor, né, vai conseguir visualizar, que é a fratura da lâmina. Tá? Então, a gente solicita essa imagem quando a gente quer saber se teve alguma intercorrência nessa região aqui. Numa vista. Oi. Olá, professora, tudo bom? Oi, tudo bem? Professora, eu peguei um exame esses dias, da minha própria coluna, né? Sim. Eu estava sentindo algumas dores, fui no médico para saber. Aí solicitou um exame, né? Uma ressonância, fez um raio-x. Aí eu estava até debatendo com alguns colegas. Eu nunca tinha visto. Eu tô com uma fusão de vértebra lombar L2 e L3, com apenas um pêndulo à esquerda e apenas uma raiz. Você está com uma fusão da parte anterior ou da parte posterior? Posterior. Na imagem eu não consigo ver se é a parte posterior, que dá para ver só a fusão das duas. E apenas um pequeno espaço à esquerda, se eu não me engano. Ah, sim. Como que é seu nome mesmo? Perdão? Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Pedro. Pedro, você consegue levar essa imagem no presencial semana que vem? Para a gente dar uma olhadinha? Que aí a gente vai ter a nossa parte de diagnóstico de imagem no final de semana, né? No sábado, provavelmente. Ou na sexta ou no sábado. E aí a gente consegue visualizar, analisar a sua imagem com calma e a gente já consegue aí todo mundo passar um pouquinho pela prática, ver o que a gente consegue visualizar, o que a gente pode concluir da sua imagem, pode ser? Sim, pode sim. Ok. Como você me veio à mente também, quando a gente falou ali, que a gente vai falar também, quando a gente tem os bicos de papagaio, o que a gente pode ter é uma fusão mesmo entre as vértebras, quando a gente fala da parte anterior, né? Que os bicos de papagaio eles vão ficando tão grandes que eles vão formar uma fusão entre uma vértebra e a outra e formar o que a gente chama de sindesmófito. Sindesmófito é quando um bico de papagaio da vértebra superior com a vértebra inferior, eles se juntam, né? Eles têm uma fusão. Muito bem, vamos lá. Vista oblíqua. Na vista oblíqua, a gente consegue visualizar aqui processo mamilar, a gente visualiza aqui processo transverso, tá? Todo aqui o processo transverso, a gente visualiza faceta articular inferior, né? A gente consegue visualizar processo espinhoso, já numa proporção bem maior, e lembra, principalmente a lâmina, tá? Ótimo, deixa eu passar aqui. Essa, então, foi uma visão anatômica de uma vértebra típica, tá? Eu coloquei aqui, eu não comentei com vocês, todas essas imagens foi de uma vértebra típica, de uma vértebra lombar L3, que é considerado vértebra típica porque é uma vértebra que tem mais característica de uma vértebra lombar. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Algo que não está claro? Nessa vista oblíqua. Só um pouquinho, deixa eu só desligar aqui. Foi. Tá. Pronto, pode falar. Nessa vista oblíqua aí, que a gente vê a parte da fratura, a gente conhece ela também como a
uma fratura do cachorrinho? Isso aí. Quando a gente tiver a parte de imagem, vocês vão ver que a gente vai tentar enxergar um cachorro. Eu demorei um pouco para enxergar esse cachorro, mas é exatamente isso, tá? Tem um desenho muito legal nos exames de imagem, que é isso aqui, ó, onde a gente vê a cara do cachorro. O cachorro vai ser isso aqui, ó. Isso. Tá? A gente vai ter uma quebra, né? Aqui, ó. A fratura vai acontecer bem aqui, ó, bem no pescoço do cachorro. Entendi. É isso aí mesmo. Não, perfeito. Só para tirar essa dúvida. Não, e você era para mim ter comentado e eu que esqueci, mas é isso mesmo. Não, a gente vai estar visualizando isso quando a gente falar de exame de imagem também. Perfeito. Mas se alguém já quiser se adiantar e pesquisar um pouquinho sobre essa fratura do cachorro, já consegue ter uma visão, né, do que a gente está falando, né, de qual imagem a gente está falando. Muito bem. Então a gente vai dar continuidade aqui. Oi. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos, pessoal. Tudo tranquilo? Posso aproveitar que eu estava chamando você dar uma pausa para eu poder falar com vocês? Sim. Tá? Tá tudo tranquilo, Silviane? Alguma questão que eu preciso ajudar? Tá tudo tranquilo? Eu não estou conseguindo ativar a minha câmera. Eu ativo a minha câmera, sai o meu slide. Pelo computador? Eu estou aqui pelo tablet. Pelo tablet? Tá acontecendo isso. Eu não sei, então. O que eu vou fazer na hora do almoço, não, agora no intervalinho, que eu vou dar às 10, mais ou menos, vou tentar me conectar pelo computador. Pelo menos a minha câmera pelo computador. Tá, tudo bem. Então, eu realmente não sei explicar pelo tablet de fato, entendeu? Eu também, toda hora que eu conecto, ele cai, né? Ele sai. Entendi, tá bom. Então, aproveitar e dar bom dia a todos também. Se alguém tem alguma dúvida, eu recebi algumas perguntas assim no meu privado. E como eu ia entrar, eu já vou responder por aqui para todos. Então, assim, toda vez que vocês começam um projeto, a gente coloca lá os prazos e vocês recebem alguns alertas para lembrança sobre as fases dos projetos, das questões, enfim. Então, isso é normal, tá, pessoal? Então, assim, para você confirmar se você recebeu, se você fez uma etapa do projeto, você precisa ir lá no seu projeto, na fase. Se você entregou lá a avaliação que está sendo proposta para vocês, já vai aparecer a tua avaliação com a nota. Se você não entregou, não aparece. Com relação ao percentual da fase, que você clica lá na fase do projeto, é de acordo com que você abre os materiais. A professora Silviane mandou lá um slide, mandou lá um link para vocês. Então, se vocês clicarem lá, acessarem, isso contabiliza como percentual da aula. O percentual não está relacionado à tua aprovação no módulo, tá? O que está vinculado a isso é somente a sua nota da avaliação. São 4, né? Então, acho que a professora, não sei se você falou já, Sil, mas agora a gente vai funcionar como a gente combinou lá. Então, como é que vai ser isso? Na segunda-feira, ou melhor, a Silviane vai postar para você uma avaliação com data de entrega até quinta, tá certo? A de hoje até quinta, para que vocês possam, quem não conseguiu assistir a aula nesse momento agora, possa estar, de alguma forma ou de outra, revendo, gravando a parte gravada da aula, e aí vocês retomam aí para poder realizar essa avaliação. Aí, na sexta-feira, entra a fase 2, a Silviane vai colocar mais materiais para vocês aí, na fase 2, na fase 3. Sexta-feira corresponde à fase 2. Então, a avaliação na fase 2 vai ser de sexta para sábado. Então, ela vai mandar na sexta-feira essa avaliação para vocês entregarem até sábado, 11h59. E aí, sábado, vocês têm a fase 3. Na fase 3, vocês vão receber aí mais 2 avaliações, que é a fase 3 e a entrega final, que é para ser entregue até no domingo, tá? No domingo. Então, o módulo termina no sábado, mas as avaliações podem ser entregues até domingo. Domingo, 11h59. Tá? Então, eu vou estar com vocês presencialmente, com a professora Silviane, na sexta-feira, para ver se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar. Eu vou estar lá auxiliando a professora Silviane durante o módulo, no que ela precisar, e também para falar com todos vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento, alguma dúvida que eu possa ajudar, alguma questão que queira falar por aqui?
Olha, pessoal, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui, ó. É que eu não sou de hoster aqui da sala. Mas, assim, por exemplo, eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão com o áudio aberto. Isso, às vezes, acaba vazando o som. Por exemplo, eu não sei quem... Eu vi agora que está vazando um áudio de um cachorro latindo. Às vezes, aparece alguma questão... Não que você não possa abrir o teu som, mas você pode abrir o teu som para fazer uma pergunta, mas, às vezes, acaba distraindo aí a atenção de um outro colega. Então, eu pediria para vocês, como um protocolo aí de gentileza com os demais, que vocês mantivessem os áudios abertos, os áudios fechados, para que não interrompesse o fluido. E, assim, provavelmente a professora vai até fechar o teu áudio aí, se estiver vazando algum som, para que não atrapalhe os demais colegas. Com relação ao uso de câmeras, fiquem à vontade para deixar as câmeras abertas, não tem problema nenhum. Só recomendo também cuidado, né? Eu já tive situações em sala de aulas embaraçosas, de pessoas que esqueceram a câmera aberta. Então, estou acostumado a dar aula já nesse período de pandemia online, já há 2 anos já praticamente, então já passei por algumas situações embaraçosas. Então, assim, claro que se você quiser participar, abrindo a câmera, é melhor. A gente, como professor, até prefere que você interaja abrindo a câmera. A gente se sente mais humanizado com essa relação. Mas tomem cuidado só para que vocês não se exponham aí a alguma questão embaraçosa com a câmera aberta, tá? Então, alguém mais quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa que eu possa ajudar? Oi, Bruno, bom dia. Eu só não entendi a questão das avaliações. Nessa aula de hoje, sexta e sábado da semana que vem, nós temos que entregar tudo no domingo? É isso? Tudo no domingo. É o que é combinado. Então, assim, hoje você vai entregar até quinta-feira, que é a aula gravada. A aula online gravada você vai ter que entregar até quinta. Então, a avaliação. Então, ela vai postar a avaliação, você vai ter que entregar até quinta. Sexta-feira é presencial. Ela vai enviar para vocês uma avaliação, a qual vocês vão receber na sexta-feira, provavelmente essa avaliação, e tem que realizar a entrega até sábado, 11h59. Então, de maneira online. Você vai ter aí 48 horas para entregar essa avaliação. E a aula de sábado, vocês vão assistir a aula, ela vai mandar uma nova avaliação para vocês poderem fazer no conforto da casa de vocês, que é referente à fase 3 e à entrega final, que é para entregar até domingo, 11h59. E aí, da mesma semana. Então, isso foi o que é o acordado aí entre a gente naquela primeira aula lá. E é assim que vai rodar, porque o módulo, né, o projeto, ele termina no sábado, mas a avaliação só que é feita no domingo. Eu, da outra vez, estendi maior prazo, porque eu sabia que alguns dos senhores poderiam ter algum desafio com relação à questão do acesso aos aplicativos. Então, acesso à gravação do Teams. Então, a gente estendeu o prazo. Mas o projeto normal é feito dessa forma. Bruno, pode falar. Bom dia. Escuta só, há a possibilidade de você estender essa entrega do sábado, tudo para o domingo? Ou por quê? Porque quem mora em São Gonçalo vai pegar um trânsito terrível, porque é véspera de feriado. Então, só Deus sabe a hora que a gente chega aqui na sexta. E provavelmente sábado também pegue o engarrafamento na ponte. Marcos, mas olha só, você pode fazer essa avaliação de sexta no próprio sábado durante a aula, no intervalo, Entendi. Na hora do almoço, em qualquer momento. Assim, inclusive no sábado à noite, quando chegar. Mas assim, eu imagino que possa ter trânsito. Mas, de qualquer forma, você pode fazer a qualquer momento do dia. Então, eu não vejo sentido de... Então... Não, entendi. São poucas questões, assim. Não sei quanto a Silvia colocar agora, assim, não me lembro quanto você colocou para esse primeiro dia, não me lembro, de fato. São 2 ou 3 perguntas. Mas são sempre assim. Cada fase aí tem só 2 ou 3 perguntas que vão somar aí 10 pontos. Então... Não, tranquilo. Beleza? Alguém quer mais perguntar mais alguma coisa? Bom, pessoal, olha só. Eu hoje não vou ficar aqui acompanhando como eu acompanhei da outra vez, porque eu, inclusive, estou dando aula agora também, numa outra instituição, um curso de pós-graduação. E vou entrar aqui, eventualmente, aqui com vocês para que a gente possa trocar alguma figurinha. Se eu tiver alguma pergunta, aguarda a pergunta aí que eu devo voltar ao longo do dia com vocês. Tá bom?
Sil, muito obrigado, tá? Qualquer coisa você pode me chamar aí, pode me ligar, porque eu vou estar com o telefone aqui do lado. Tá Eu tô até com a aula aberta aqui, mas estou sem som. Então, eu Tá, tô, quase que eu pedi socorro agora, mas a gente está conseguindo levar, está conseguindo tá, fazer. eu tô com o celular aqui do meu lado, aberto na tua aula, tá? Eu tô vendo que tá fluindo aqui, eu só não tô escutando nada, porque eu tô com o som desativado, tá bom? Ok. Mas se precisar, me dá uma ligada mesmo por telefone que eu resolvo aqui. Tento te ajudar a resolver, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Gente, boa aula para vocês. Fiquem com Deus aí, tá? Pessoal, vocês estão me escutando bem agora? Eu tirei o fone um pouquinho. Tá. Vamos lá, vou voltar para a apresentação. Não está aparecendo, deixa eu... apareceu, né? Ótimo. Todo mundo vendo, né? Então, a gente viu a parte de vista lateral e vista oblíqua da coluna da vértebra lombar, né? E falamos um pouquinho da sua função lá atrás. Tendo a função, né, da coluna lombar, a função principal de proteção da medula espinhal, né, graças ao canal medular, e das raízes nervosas, né, pelo forame de conjugação. Aqui nós falamos, já tínhamos falado um pouquinho, né, sobre o canal medular. Ele é formado por um túnel que é formado entre essas vértebras, que vai ter a sua origem lá no forame occipital, né, lá na entrada do crânio, e vai terminar ali na região sacral. E ao longo, né, de todo o seu segmento, esse forame ele vai ser mais estreito no segmento torácico, né, e um pouco mais amplo, mais largo ali no segmento cervical e lombar. Isso falando do canal medular. E o forame de conjugação, que é formado ali pela junção, né, das duas vértebras, que a gente vai conseguir visualizar quando a gente tem aquela junção típica intervertebral, né, que é a articulação típica de uma vértebra com a outra, que vai conter nervos, tecido conjuntivo, adiposo e vasos sanguíneos de uma forma geral, ocupando apenas lá a parte nervosa, como a gente já havia falado, 30% daquele espaço. Aqui a gente consegue visualizar bem, tá? O que nós chamamos de junção típica, tá? Intervertebral, que é a junção da vértebra suprajacente com a subjacente. Então, a gente tem a presença de uma vértebra, de um disco e de outra vértebra. Processos transversos e processos espinhosos formando essa articulação e dando origem ao forame ali de conjugação ou forame intervertebral, onde vai dar a passagem ali de todas as estruturas, nervos, artérias e constituído também de tecido adiposo e conjuntivo, tá? E aqui nessa imagem mais de baixo a gente consegue ver, né, a proteção, né, todo o paredão que ele forma ali entre a medula e o nervo espinhal. Parte óssea, basicamente, a gente encerrou, tá? Alguma dúvida da parte óssea? Algo que não ficou claro para vocês, que vocês queiram que eu repita, antes da gente entrar num outro sistema, que é o sistema ligamentar? Olha só, eu tenho uma dúvida aí, só para a gente fechar, a gente vê muito isso em consultório, né? Uhum. Há um estreitamento desse canal espinhoso aí. Essas estruturas, nervo, né, que passa nesse forame, eles são muito, assim, vamos dizer, eles se apertam muito ao ponto de não passar a transmissão para os músculos, onde às vezes o paciente sente muita dificuldade em fazer movimentos? Então, vai depender, que nem, como eu disse lá atrás, da proporção. Por exemplo, digamos que a gente tem aqui, vamos ver essa imagem aqui, tá? Quero que vocês me acompanhem nessa imagem. Vamos pensar no que é muito comum a gente encontrar, uma hérnia discal.
digamos que a gente tem uma hérnia foraminal, tá? Uma hérnia foraminal, ela vai ser uma hérnia que ela vai ocupar esse forame. Todos comigo? Sim. Digamos que eu tenho uma hérnia que ela atinge essa proporção aqui do forame. Ela pode estar irritando a raiz nervosa? Pode. Pode, né? Agora, se eu tenho um pequeno abaulamento, só um pouquinho, ela pode atingir? Pode também. Pode também. Tudo vai depender da localização e da proporção. Agora, se eu tenho, digamos aqui, um osteófito, ela pode atingir? Pode. Pode, como não também, né? Tudo mesmo vai depender... Como que é seu nome mesmo, perdão? Ari. Ari. Tudo vai depender da proporção, tá? Da proporção. Por exemplo, se a gente tiver uma listese dessa vértebra aqui, o que vai acontecer com esse forame aqui? Ele vai esmagar ali os pontos nervosos. E isso vai reduzir o espaço. Isso. E eu posso ter uma afetação também. Se for um escorregamento pequeno, só um pouquinho à frente, pode ser que ele nem interfira tanto ali na raiz nervosa. Quantas imagens de paciente com listeses que a gente já pegou, às vezes sem sintomatologia? Sim, vários. Existe até um artigo científico que eu trouxe para vocês aí durante a aula, que ele foi um artigo onde eles avaliaram mais de 3.000 pessoas entre 20 e 80 anos, todas com a presença ou de degeneração discal, ou de protusão discal, ou de hérnia assintomáticas, sem a presença de dor, tá? Então, tudo vai depender mesmo da proporção e da localização. Como, por exemplo, vamos pegar essa imagem aqui de baixo, para falar um pouquinho mais das hérnias, tá? Se eu tenho... Lembra que aqui eu falei para vocês, a gente vai ver ali nos próximos slides, que a gente tem a presença de um ligamento? Aqui é o corpo da vértebra, tá? E aqui o corpo posterior. A gente tem colado aqui na parte posterior do corpo da vértebra um ligamento, que é o ligamento comum vertebral posterior, ou ligamento longitudinal posterior. Esse ligamento, junto com a porção posterior do disco, ele é muito inervado por esse nervinho aqui, ó, tá vendo? Esse nervinho aqui. Sim. Esse nervinho, ele se chama nervo sinus vertebral de Luschka. Esse nervo, ele é responsável, então, por suprir toda essa parte posterior. E se eu tenho uma hérnia mediana, por que pacientes que têm uma hérnia mediana sentem muita dor? Porque ele vai pegar justamente a área mais inervada aqui do disco e do ligamento, tá? Fora essa hérnia mediana, o que é muito comum a gente pegar nos exames de imagem que a gente recebe dos pacientes é com diagnóstico de hérnia póstero-mediana, que também podem causar dor, dependendo da sua proporção, por atingir esse nervinho aqui e por atingir também uma parte ali do meu ligamento. A que a gente acabou de falar, que pega o forame de conjugação, é a foraminal, que ela vai estar localizada bem aqui, ó. Tá? E dependendo do tamanho dessa hérnia, ela vai pegar tanto esse nervo, que é responsável pela parte sensitiva aqui do ligamento e parte posterior do disco, como pode pegar também, né, se for, digamos lá, uma hérnia extrusa, migrada, né, parte do meu ramo
espinhal, na minha raiz espinhal. Essa raiz espinhal, ela vai dar nervos que são sensitivos, certo? E vão dar origem a nervos que são motores. E aí o meu paciente pode ter o quê? Se ele tiver um acometimento aí dessa região. Que tipo de sintomatologia o paciente pode chegar no nosso consultório? Parestesia, perda de força muscular. Isso, parestesia, perda de força muscular, tá? Então, geralmente, as hérnias nessa região aqui podem gerar, de acordo com a sua proporção, sintomatologias sensitivas e motoras. Assim como, vocês estão vendo esse raminho aqui, ó, que vai para trás? Para trás não, perdão, que vai lá para a parte anterior da vértebra, do corpo vertebral. Sim. Aqui ele vai formar um gânglio que a gente vai chamar de cadeia laterovertebral. E desse gânglio aqui vão sair ramos simpáticos que vão ser responsáveis por inervar, por exemplo, as vísceras abdominais. Falando de lombar, a gente vai ter inervação uterina, a gente vai ter inervação de uma parte do nosso intestino, do final do nosso intestino grosso, a gente vai ter inervação da nossa parte renal. Então, se eu tiver um acometimento aqui, ó, que seja expressivo, né, que seja um acometimento grande, eu posso ter, por exemplo, uma perda do controle de micção. Eu posso ter, por exemplo, uma disfunção uterina. Ou, quem sabe, uma constipação. Consegue me acompanhar nesse raciocínio? Sim, Sil, posso dar uma observação aqui? Sim, aham. Eu peguei na verdade é um parente, né, veio conversar comigo sobre uma dor, e ele estava falando exatamente isso que você está explicando aí, com reflexo no sacro escrotal. E a única coisa que eu fiz com ele foi uma manipulação visceral e uma manipulação sacrilíaca e lombar. E aí ele disse que parou a dor, provavelmente estava fazendo essa compressão nessa região que você está falando. Isso. Você falou para mim que ele estava com uma sensibilidade no escroto? A dor lombar, lombosacra, em alguns momentos estava fazendo com que tivesse reflexo lá no sacro escrotal para ele. Sim. E aí você falou que mobilizou a víscera. Você mexeu na lombar dele? Sim, a primeira coisa que eu fiz, ele estava com uma disfunção sacroiliaca e estava com uma disfunção lombar. Uhum. E aí a última coisa que eu fiz foi alguma coisa miofacial e visceral, que eu não me lembro exatamente agora onde que foi que eu mexi. Mas eu vi que tinha alguma coisa fora ali, precisando ser ajustada, em termos mais miofaciais. Uhum. Ó, olha que coisa interessante. Como que é seu nome mesmo? Daisy. Daisy. O que a Daisy falou, né? Um paciente com problema lombar, uma queixa na região genital, tá? A Daisy falou que mexeu lá na lombar e mexeu na parte visceral e melhorou a sintomatologia, certo, Daisy? Sim, ele estava reclamando nessa questão que essa dor estava desde dezembro, e eu estive com ele em junho. E aí ele ficou desse tempo todo sempre com essa dor e ninguém conseguia resolver essa questão assim para ele. Tomava medicação, nada acontecia. Ó, olha que interessante. Quem que faz a inervação da região escrotal? Qual o nervo que faz a inervação daquela região ali? A gente vai ter um nervo saindo, ó. Vamos pegar essa imagem agora aqui para mim, ó, tá? Essa imagem lá de cima, dessa junção das duas vértebras. Vamos imaginar que é a L1 e L2.
Da raiz de L1 e L2, a gente vai ter... Deixa eu tirar um pouco desse rabisco aqui. A gente vai ter a saída de um nervo que a gente vai dar o nome de gênito femoral. Vocês já ouviram falar desse nervo? Sim. Ele sai da raiz de L1 e L2. E esse nervo genitofemoral, ele vai ser responsável em inervar a parte sensitiva, tá, da pele do escroto, assim como o músculo cremaster, que faz a elevação ali dos testículos. Tá? E nas mulheres, né, os lábios maiores. Então, às vezes, paciente que tem queixa lombar, que principalmente homens, e isso aí é mais comum do que a gente imagina. Eu já peguei vários pacientes assim, tá? Que vem com uma dor lombar e uma queixa de radiação para a região do escroto. E é justamente por um acometimento dessa raiz nervosa, tá? Esse acometimento dessa raiz sensitiva nervosa. Que no seu trajeto, tá? Ela tem essa saída aqui pelo forame, correto? Digamos que o forame tá tudo ok, né? Não tem nada. Mas lembra que a Daisy falou assim, eu tratei a parte visceral dele também? Quando o nervo genitofemoral ele sai ali do forame de conjugação, ele vai ter o seu trajeto sobre um músculo que é muito importante, que a gente vai falar bastante dele. Vocês chutariam qual nervo que ele passa? Ele passa bem em cima desse músculo ainda. Psoas. Ele transcorre ao longo de todo o psoas até chegar ali na pelve e se dividir em ramo genital e ramo femoral. Foi o músculo que eu trabalhei com ele, só fiz a liberação do psoas. Então aí você encontra uma explicação para a melhora do quadro clínico dele. Que às vezes, um espasmo, às vezes o paciente não tem nenhum problema lá na saída do nervo, mas um espasmo do psoas poderia estar gerando um aumento de tensão na fáscia, né? E comprimindo toda essa parte, né? Esse trajeto do nervo femoral, do nervo genitofemoral. Entendido? Isso aí. Sim. Ele melhorou com uma sessão apenas. É isso aí. E você vê que é uma coisa simples, né? Que se a gente souber a anatomia, assim, ter a anatomia clara na nossa mente, quando o paciente vem com uma sintomatologia para a gente, né? E a gente consegue achar a disfunção, a gente consegue ali na nossa cabeça já ir raciocinando a causa. E o nosso tratamento ele acaba sendo mais rápido, porque ele é mais direto. Você consegue achar mais a causa do problema do paciente. Todo mundo conseguiu entender esse caso? Alguém já pegou um caso parecido? Ou algum paciente que tem dor lombar e tinha uma irradiação para qualquer outra região específica? Oi? Eu tenho um exemplo, mas seria uma questão oposta. Sim. Ele estava com uma queixa de dor lombar, e aí eu avaliei, não encontrei nada mecânico, e aí pedi para ele procurar mais a fundo, uma questão mais específica, e ele encontrou um câncer germinativo a nível testicular. Sim, isso é muito comum. Muito comum não, é possível, né? Isso aí parte de quando a gente falar do diagnóstico diferencial, né? A importância da gente saber... Vou fechar aqui pra gente, tá? Só para a gente poder conversar um pouquinho, eu vou colocar na tela. E vou tentar ligar a minha câmera para vocês me verem um pouquinho. Não verem a minha cozinha. Pronto? Conseguem todos me ver? Essa parte... Como que é seu nome? Rafael. Isso, Rafael, que você fez, você chegou a atender esse paciente? Você já encaminhou ele direto para o médico? Como que foi esse caso?
Então, ele estava com uma queixa de dor lombar. Na avaliação mecânica, eu não encontrei nada específico. E aí eu fui para a questão de diagnóstico diferencial. Ele tinha febre noturna, queixa de dor noturna. E aí eu expliquei para ele a situação e, assim, não dei nenhum parecer, mas falei que não era com a fisioterapia. Uhum. E aí, na verdade, ele estava passando férias aqui. Eu sou de Búzios. Ele estava passando férias aqui, passando uma semana. E aí ele retornou no dia seguinte. E aí, 2 meses depois, ele me mandou uma mensagem dizendo, agradecendo, na verdade, né, que ele estava tratando e que tinha encontrado assim numa fase inicial e que o parecer dele seria muito bom. O diagnóstico, o prognóstico, né? Uhum. Isso aí é muito importante. Eu tenho um caso também que, infelizmente, passou batido, né? Mas de uma moça de 34 anos que fazia pilates com a minha sócia e vinha com uma dor lombar. Uma dor lombar que não cessava. E inicialmente ela não tinha ido até a mim, né? Eu sou osteopata lá da clínica, e ela tinha ido em outro colega, em outro osteopata que ela já frequentava antigamente. E disse que ele manipulou, fez tudo, atendeu ela e não melhorou. E aí até que ela veio, falou assim, Sil, eu quero tentar com você. Veio até mim. E aí eu pensei comigo, poxa, o colega, ela falou pra mim, ele manipulou, ele fez isso, fez aquilo. Aí eu pensei, vou tentar ir por um caminho diferente, já que ela não melhora, né? E tentei tratar mais a parte tecidual dela. Porém, a dor dela aliviava, mas era uma dor que não cessava, né? E aí a gente começou a ligar o sistema de alerta, né? E aí a gente falava para ela, você precisa investigar mais, a sua parte uroginecológica, que coincidiu de ser uma paciente que estava tentando engravidar, estava fazendo vários procedimentos, vários exames invasivos para tentar engravidar, e aí a gente já pensa, poxa, deve ter mexido muito, manipulado muito ali durante os exames e deve ter gerado a dor lombar. Porém, ao final não era, né? E como ela vem de uma família de médicos, a gente teve uma barreira aí, né? Quando a gente ali na clínica falava para ela, você precisa buscar um médico especialista porque você precisa investigar mais essa questão sua lombar, essa questão sua mais abdominal, ver se está acontecendo alguma coisa. E aí, essa parte da família dela, tanto o sogro quanto tios eram médicos e falavam, não precisa, por causa disso, daquilo. E por fim, né, a dor começou a ficar tão grande, era uma dor noturna, passou a ser uma dor noturna, uma dor que não cessava nem com medicamento forte. E aí, ao final, foram descobrir, era um câncer super agressivo que já estava disseminado por todo o corpo. Depois que ela descobriu, passou 9 dias, ela veio a óbito, né? Então, a gente encontra uma certa barreira, né, às vezes, de ligar esse alerta para o paciente. A gente também tem que tomar cuidado para não desesperar o paciente. Porém, a gente, como profissional, a gente tem que ter muito isso em mente, né? O que é paciente que, compete a mim atender, ou o que é paciente que está me apresentando alguma bandeira vermelha. Como, por exemplo, o Rafael, né, falou, febre, dor noturna, né? São sintomas que são muito característicos de câncer, né? De pacientes que têm câncer. Então, a gente tem que aí sempre estar muito atento à sintomatologia do paciente e tentar reconhecer, né, o que é uma dor mecânica e o que não é uma dor mecânica. Muito bem, pessoal. Tá todo mundo aí? Quem puder abrir a câmera, mostrar sua carinha para mim, que eu não consegui ver ninguém ainda. Vamos fazer um pequeno intervalo? De uns 15 minutinhos para a gente tomar um café, se movimentar um pouquinho, ativar. Tá todo mundo cansado? Tá todo mundo cheio de informação? Ou tá tudo muito tranquilo até agora? Tudo bem até agora. Tudo
tudo bem, né? A parte de anatomia é mais para a gente ir relembrando e para depois a gente colocar em prática quando a gente for falar das disfunções, né? Para quando a gente falar assim, meu paciente tem uma ERS, uma lesão em extensão, eu saber qual estrutura ali está acontecendo essa lesão, tá? Então, vamos fazer assim, eu vou parar a gravação